Brasileiro, Brasileirão 2015, tem Vasco e São Paulo aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O Vasco foi punido com um jogo de suspensão do estádio, não pode mandar o jogo em São Januário, trouxe o jogo aqui para Brasília e hoje estreia o Andrezinho. Você viu aí cumprimentando o goleiro Rogério. Os dois times têm situação muito diferente na tabela de classificação. O Vasco tem só 9 pontos e está na zona do rebaixamento. Nas 3 últimas rodadas, acabou perdendo na última rodada, mas conseguiu na 9ª e na 10ª suas 2 únicas vitórias no campeonato depois que o Celso Roth chegou para treinar o time. Então, ele aparentemente pode estar dando uma embalada. Vamos ver hoje, enfrentando o São Paulo, que está lá em cima com 18 pontos, brigando para tentar voltar ao grupo dos 4, já foi líder do campeonato, mas há 4 rodadas o São Paulo não vence. Nesse período, 2 empates em casa e 2 derrotas fora de casa. Vamos ver o comportamento de cada um desses times hoje. Começar com a escalação do Vasco da Gama, vamos conferir aí como está o time do Celso Roth. 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas no campeonato. Charles no gol número 1, na defesa Madison número 2, os 2 zagueiros, 4 Anderson Salles, 3 Rodrigo, que passou pelo São Paulo, e na esquerda Júlio César número 6, é experiente a defesa. No meio campo, Guinhançu, que brilhou no Internacional com a 5, Serginho, era do Atlético número 8, Lucas número 11 e o estreante do dia, o Andrezinho com a camisa de número 10. O Vasco tem o colombiano Riascos número 7 e Gilberto, o artilheiro do time, com a camisa de número 9, a equipe do Celso Roth. Escalar o São Paulo agora, o time do São Paulo no campeonato, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O time tem hoje Centurion como titular e a gente confere como o técnico Juan Carlos Osório escala o São Paulo. Rogério no gol número 1, hoje o Thiago Mendes vai de lateral direito número 23, os zagueiros 2 Tolói e 30 Lucão e pela esquerda Reinaldo está de volta à lateral com a camisa de número 16. No meio campo, o São Paulo tem Rodrigo Caio, quase foi para a Espanha, foi mas voltou, número 3, o Wesley, número 19, Paulo Henrique Ganso com a 10 e o Michel Bastos, número 7. E o Centurion hoje com a número 20 é o companheiro do Alexandre Pato, o camisa número 11 lá no ataque. O árbitro da partida, Leandro Voaden, apita o jogo. O Leandro Voaden é árbitro do Rio Grande do Sul, é árbitro da FIFA, apita a partida e tem o gaúcho José Javel Silveira numa bandeira e o sul-mato-grossense Eduardo Gonçalves da Cruz na outra bandeira. O jogo vai começar, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações aí do São Paulo com o Mauro Naves, do Vasco com o Rafael Sibila. O Caio está aqui para comentar o jogo, o Paulo César de Oliveira para analisar a arbitragem do Voaden e você é o nosso convidado para acompanhar. Vamos ver se o Mané Garrincha aqui em Brasília traz inspiração para que São Paulo e Vasco façam um grande jogo. O Vasco com seu tradicionalíssimo uniforme, o time do São Paulo hoje com a camisa tricolor e nesse momento está sendo respeitado 1 minuto de silêncio. Vai começar o jogo aqui em Brasília. Rodrigo Caio quase foi para o Valência, foi lá para a cidade espanhola, conversou com o clube, não houve acerto, aí não quis ir, emprestado para o Atlético de Madrid, está aí de volta. São Paulo perdendo alguns jogadores, perderia o Rodrigo, ele voltou e a bola está em jogo para você ligado na Globo. Com a saída do São Paulo, começa Vasco da Gama e São Paulo. É a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015. Primeira bola lançada para o campo de ataque do São Paulo. O Centurion não dominou. O arremesso lateral é para a equipe do Vasco, que já movimenta, chegando ao campo de ataque. Chegou para fazer o corte o Lucão. Rafael Sibila acompanha o Vasco da Gama. Melhorou um pouquinho o astral no Vasco, ou as 2 vitórias não serviram para tirar o desconforto vascaíno, que continua na zona do rebaixamento, hein, Rafael? Olá, Kleber, mas melhorou o astral até porque uma vitória hoje pode sim tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Como você disse, há uma novidade em campo, a estreia do meia Andrezinho, mas no banco de reservas outras 2 novidades. Os atacantes Herrera e Éder Luiz, que recentemente foram contratados, foram relacionados pela primeira vez. Perguntei ao Celso Roth o que ele espera com a entrada de Andrezinho e ele disse que uma melhor qualidade na saída de bola. E o time do São Paulo vai ao campo de ataque com o Alexandre Pato tentando passar entre 2 adversários, entre o Serginho e o Andrezinho. Perdeu para o Serginho, bate para frente, joga para longe.
a defesa do Vasco da Gama. O arremesso é para a equipe do Rio de Janeiro. Herrera, lembra dele? É o Herrera que jogou no Corinthians, jogou no Botafogo. E temos também o Éder Luiz, que brilhou no Atlético, brilhou no próprio Vasco da Gama, de volta ao futebol brasileiro, de volta ao Vasco, que tentou e saiu errado. O passe não é esse passe com qualidade que o Celso Roth quer do Andrezinho. Vai dominando o Centurião pelo lado direito, tentou chegar ao fundo, fez o cruzamento, a bola passou pelo Alexandre Pato, corre para evitar a saída e consegue lá pelo lado esquerdo. Wesley, a jogada era bonita. Ia driblando, veio na cobertura para tirar a defesa do Vasco da Gama. Movimentação para o Reinaldo. Chegou o Ganso. Bola pelo chão, afastou Rodrigo. Ganso brigou, deu o carrinho. A defesa do Vasco consegue sair para o jogo, Matson. Volta aqui na zaga. Esse é o Anderson Salles. Anderson Salles foi campeão paulista no ano passado, jogando pelo Ituano. Ele fez o lançamento, buscou o ataque do Vasco. Conseguiu o primeiro toque. O Gilberto. O Vasco, no entanto, não fica com a posse de bola. O São Paulo parte de novo com o Thiago. Boa troca de passes. Uma triangulação bem feita. Dominou o Michel. Tentou o drible. Ele não devolveu a bola para o Thiago. Resolveu driblar. O Rodrigo fez o desarme. Na sequência, brigou o Guiançu. O arremesso é do São Paulo. Continua no campo de ataque o tricolor paulista. Rodrigo Caio e Michel Bastos. Vem o Wesley. Se movimentando, o Wesley estava na ponta esquerda agora há pouco. Veio aqui para a meia direita. Rodrigo Caio trabalhando na zaga com o Lucão. Ele e o Tolói. Lançamento feito para o lado esquerdo, Reinaldo. Partiu para cima da marcação. Centurião está mais pelo meio hoje. Devolução era para o Reinaldo. A zaga fez o corte. O time do Vasco tenta sair para o jogo. Ela chegou no Gilberto. O juiz está marcando a falta. Mauro Naves acompanha o time do São Paulo. São Paulo montou o elenco, trouxe treinador. Tem 4 rodadas sem vencer. O clima não deve estar dos menos tensos, né, Mauro? Boa noite, Kleber, amigos da Globo. Há uma vontade muito grande no São Paulo, em vários setores, para que o Osório dê certo. Inclusive, os jogadores receberam uma recomendação da diretoria para ninguém reclamar em caso de substituição, em caso de não ser escalado. O professor continua com as experiências dele. Hoje, nem trouxe Luiz Fabiano para Brasília. E o Vasco vai tentar chegar ao campo de ataque, girando ali o Riascos. Passe do Serginho. Vai chegar o Matson. Evitou a saída, mas na hora de bater na bola era muito difícil. Ele já chegou num último esforço ali e acabou batendo mal. Fica o tiro de meta para o time do São Paulo. E na verdade, claro que o técnico, por ser estrangeiro, por estar chegando agora, e ainda mais aqui no Brasil, não é imune às críticas, mas é evidente que precisa ter um pouco de paciência. Não teria nenhum cabimento já começar a dizer que o Osório está pendurado. E a diretoria do São Paulo, claro, se refere amplamente, mas especificamente ao Michel Bastos, que saiu reclamando na última partida, ao Centurião, que disse que com 10 minutos só não dá para fazer nada. O Michel e o Centurião pedindo desculpas. O Centurião está em campo para jogar os 90, se assim o Osório resolver mantê-lo em campo. Ele que disputou essa bola com o Rodrigo rebateu, ela vem para o campo intermediário do São Paulo no sistema defensivo. O Centurião perdeu o lance. O Vasco recupera. Lucas. Ela passou pelo Matson. Chega na dupla de zaga. De Anderson para o Rodrigo. Rodrigo dá um toque para o Júlio César. Ele esticou, buscando o Riascos, que não teve domínio. São Paulo tem pressa. Bola do Thiago Mendes. Mais um arremesso para a equipe paulista, com um pouco mais de 5 minutos do primeiro tempo aqui em Brasília. Centurião. Rodrigo Caio. Vai começar lá atrás com o Rogério. A bola não foi nem para o Lucão, nem para o Rogério. O Rogério precisou sair do gol. Já fez o passe para o Reinaldo. Caio Ribeiro está aqui com a gente. Então, Caio, o astral do Vasco melhor é justificável? Tem que melhorar mesmo? A preocupação do São Paulo tem que cobrar já o Osório?
Fala aí, Caio. Eu acho que a cobrança em relação aos resultados que não vêm é natural. O Osório está fazendo aquela fase de testes, de conhecimento do grupo, de entender aonde o jogador se sente mais à vontade. Algumas não deram certo, mas ele está testando. Hoje eu gosto não só da entrada do Centurion, mas dessa dupla de volantes. Acho que tanto o Rodrigo como o Wesley se apresentam bem à frente. Do lado do Vasco, a chegada do Rotti deu uma perspectiva mais otimista, vieram 2 vitórias e acho que o Vasco tem tudo para melhorar na classificação. E o São Paulo tenta sair jogando com o Tolói, ele faz o lançamento buscando o Centurion no campo de ataque. O Centurion subiu, disputou, não conseguiu ganhar. Você pode estar achando estranho o Centurion jogando pelo meio. O próprio Alexandre Pato declarou que teria conversado com o Osório para não ser um centroavante, aquele homem pelo meio do ataque do São Paulo. No último jogo, o Ganso atuou um pouquinho por lá, né? No último jogo que o Luiz Fabiano não atuou, aí o Luiz Fabiano voltou na partida de fim de semana contra o Fluminense. O Ganso jogou ali assim contra o Atlético do Paraná, jogou um pouco mais ali pelo meio. E hoje é o Centurion que está ocupando essa posição. Vamos ver como o time se comporta. Vai para o arremesso lateral o time do Vasco, chegando o Júlio César, experiente Júlio César. O último time dele foi o Botafogo antes de chegar ao Vasco da Gama. Cortou o Michel Bastos. De lateral em lateral, o Vasco vai ganhando terreno. De novo com o Júlio. Entra na área o Andrezinho, se movimenta para receber. O Riascos vai lá e é o único jogador do Vasco dentro da área do São Paulo. A defesa tira. O Tolói ligou com o Pato. O Pato fez o domínio e vai partir o Wesley. Você vai perceber na manifestação da torcida, o estádio não está lotado, inclusive o anel superior não está sendo nem utilizado, mas tem um bom público, podemos considerar um bom público aqui no Mané Garrincha. E a briga de torcidas é legal, todo mundo sabe, quando tem jogo aqui em Brasília, a gente costuma dizer isso, o público, o torcedor de futebol de Brasília tem um carinho muito grande, uma preferência pelos times do Rio de Janeiro. De uns tempos para cá, os times dos outros estados, os times de São Paulo, no caso, começaram também a ganhar uma preferência. Você vê muita loja de time do Rio aqui, os de São Paulo estão chegando agora. O torcedor de Brasília gosta muito do futebol e, naturalmente, isso é uma questão histórica, né? Quando Brasília passou a ser a capital do país, em 60, muitos funcionários que estavam no Rio de Janeiro, trabalhando para a federação, vieram morar em Brasília. Então os times do Rio ganharam uma preferência do torcedor brasiliense residente em Brasília. São Paulo tem uma falta para cobrar, fica de olho ali o Centurion. O Pato na posição de impedimento, só para confundir a defesa. Michel bateu, jogou lá dentro, subiu o Madison. O toque de cabeça do Anderson Salles, ele também estava na bola. O arremesso, o tiro de canto é para o São Paulo. Rodrigo Caio gostou da tentativa do Michel Bastos. Um detalhe legal, né, Kleber, que aqui um assiste ao lado do outro, né? É, não tem divisão de torcida. Aqui teve uma briga muito feia entre torcedores do Vasco e do Corinthians, né? Mas acho que o pessoal já conseguiu resolver essa questão, pelo menos com aqueles torcedores que são um pouco mais exaltados, digamos. Vai para o arremesso lateral e você vai ver muito ao longo da transmissão. Olha lá, tá vendo? A bandeira do Vasco ao lado, uma camisa do São Paulo, os torcedores acompanhando juntos. Vai para o arremesso lateral no campo de ataque o time do São Paulo. Tentando o lance ali, o Michel Bastos. Vai girando, conseguiu tocar para o Reinaldo, cruzamento, bola para dentro da grande área. Afastou o Rodrigo, pegou o rebote, Thiago! Bateu e bateu firme e ela passou por cima do gol com um desvio. É escanteio. Essa bolinha na tela tem nome, é Guerreiro o nome dele. Guerreiro está estreando hoje no Flamengo, jogando contra o Internacional em Porto Alegre, e ele já faz o primeiro. Primeiro gol do Guerreiro. Vê se o torcedor do Flamengo ficou feliz com essa estreia. 1 para o Flamengo, 0 para o Inter em Porto Alegre. Gol do Guerreiro, escanteio cobrado pelo Pato. Tentou o Centurion. Lucão não teve domínio. O Vasco também não consegue o contra-ataque. O São Paulo vai mantendo a posse de bola, vai dominando o jogo nesses primeiros 10 minutos. Placar de 0-0. Esse é o Reinaldo. E o São Paulo toca com o Thiago Mendes. Aí no meio, Rodrigo Caio. De novo, Thiago.
Pôs um pouco de velocidade no lance, joga com Alexandre Pato. Ganso. Aí a marcação do Vasco aperta. Ganso ficou acuado e sofreu a falta. Essa foi a terceira falta do jogo, a segunda falta do Vasco. Paulo César de Oliveira está aqui com a gente para analisar o Voaden. Paulo, se falou muito, eu acho até assim exagerado o comentário antes, porque você já começa a colocar sob suspeita, jogar uma pressão. O Voaden apitou o jogo entre São Paulo e Fluminense no domingo e está apitando de novo São Paulo e Vasco. E do mesmo modo, né? Não podia ter botado outro nome no sorteio, Paulo César? Precisava ser o Voaden? Vamos ver só se São Paulo chegar ao campo de ataque e a bola lançada, a zaga do Vasco tira. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Voaden é um árbitro experiente, tem 40 anos, está no quadro da FIFA desde 2009, faz hoje o seu 7º jogo, sabe lidar com essa situação, mas eu concordo com você. Acho que a comissão de arbitragem não precisaria repeti-lo no jogo de São Paulo, poderia ter evitado esse desgaste. E o São Paulo não conseguiu sair jogando, arremessar para o time do Vasco. Acho até uma maldade da gente, entendeu? A gente fica colocando em dúvida. Ele apitou um, não pode... Mas como existe, infelizmente existe essa cultura de que ele vai apitar. Que estranho, hein? Ele vai apitar um segundo jogo para o São Paulo em 2 rodadas seguidas. Evita, né? São Paulo que parte para o campo de ataque com o Alexandre Pato. Deu o bote, não deu bem o bote. O Lucas dominou o Pato, entrou na área. Centurião se movimentou, ele tocou para o Centurião. Centurião já tinha ido, ainda brigou. Sobrou no Pato! Gol! Alexandre Pato! Gol do São Paulo! O passe do Centurião nem deu o bote, meio que ficou na dúvida, derrapou o Lucas. Aí o Pato errou, ele jogou atrás, mas o Centurião brigou. E o Centurião não errou, ajeitou para o Pato. Veja como o Centurião já tinha passado. A defesa do Vasco se enrolou toda, né? Com os jogadores ali no meio, o Serginho, me parece, o Serginho, é exatamente o Serginho e o Rodrigo. Aí o Centurião foi esperto e o Pato bateu firme de pé direito pro fundo do gol, para vibrar o torcedor do São Paulo e ainda tirar uma onda com o amigo vascaíno. Alexandre Pato, camisa 11, São Paulo 1, Vasco 0. Com menos de 15 minutos, vamos chegar a 14 e o São Paulo abre o placar. Dominava o jogo a ponto até de merecer o gol, Caio. Tinha muito mais iniciativa, tem uma proposta de ter a posse da bola e jogar no campo de ataque. O São Paulo tem um meio de campo muito técnico e que conseguiu até aqui envolver o Vasco. Valeu a insistência do Centurião, que inicia a jogada e se apresenta lá na frente para brigar por ela até sobrar para o Pato, que foi muito feliz na finalização. Alexandre Pato marcando o seu 3º gol no Campeonato Brasileiro. Alexandre Pato, que é o artilheiro do São Paulo nesta temporada de 2015. Pato sempre com o nome dele envolvido em discussões. Ele é ou não é? Ele é craque, ele não é craque, ele não joga nada, ele joga alguma coisa. Claro que ele não é um super craque, muito menos um cara que não jogue nada. Mas esse ano o Alexandre Pato tendo um desempenho um pouco melhor no que se refere a fazer gols. Agora é a vez do Vasco, vem a cobrança do escanteio. Subiu e tirou Paulo Henrique Ganso dentro da área. A bola caiu no pé do Wesley. Ele acelera o passe e o São Paulo chega bem, hein? Chega com 5 jogadores. Movimentou pela direita o Centurião. Recebeu, parou, rolou de novo no Wesley. Tá pedindo bola lá na ponta esquerda o Pato. O São Paulo tocou, a defesa do Vasco já tá armada. Aí é começar tudo de novo. Agora já não é mais contra-ataque, é tentar criar a jogada. Dá uma pedalada ali o Centurião. Thiago. Segurou o Wesley. Joga no Ganso. Reinaldo se apresenta. Vem com bastante gente o time do São Paulo. Abriu o Pato, bateu de pé esquerdo. E ela passa com perigo. O goleiro Charles caiu. Mas ela passou perigosa. Você já percebe ali uma expressão, o Andrezinho, que estava na bola com o Pato, já olha para os seus companheiros, o time do Vasco sendo envolvido. E o Alexandre Pato, para ficar nos números corretos, acaba de marcar o seu 14º gol na temporada. 14 gols do Michel. O São Paulo chegou a 60, 14 do Pato. O Michel é um dos vice-artilheiros do São Paulo, Michel, Luiz Fabiano e o Allan Kardec, que está se recuperando de lesão no joelho, com 7 gols. Pato tem então o dobro
dos vices do São Paulo em termos de artilharia. 14 gols em 60 dos marcados pelo São Paulo. Mas, Kleber, um detalhe para o Alexandre Pato, em entrevista ontem, porque ele não marcava as 7 rodadas, desde a 3ª rodada. E ontem questionaram: ah, mas você jogava de centroavante, mais perto do gol, agora você quer jogar na ponta, é mais difícil. Ele disse: calma, o meu gol vai sair, o meu gol vai sair. Isso foi dito em entrevista ontem, o gol saiu hoje. Como saiu hoje, passou a ser uma coisa premonitória. Se não sai o gol, é um pouco mais de calma, né, cara? Mas não só pelo gol, mas pelo rendimento. O Pato não vem jogando mal. O Pato é de costas para os zagueiros, como um camisa 9, onde ele não se sente muito à vontade. Ele pega sempre com a marcação dobrada. Ali ele tem mais liberdade para arrancar com a bola e fazer como está fazendo agora. Uma lindíssima jogada. Deu 2 balãozinhos do adversário, tocou no Michel. A zaga chegou e cortou. Olha lá. 1. Vai para o segundo. No Lucas e no Guinso. A visão de jogo até foi boa. O passe foi um pouquinho à frente para o Michel Bastos chegar. Apesar do esforço do camisa 7 do São Paulo, não deu certo. Mas uma grande arrancada. E é super verdade, né? Ele vindo como um segundo atacante, como um cara pelo lado. Assim ele rendeu no Internacional, assim ele rendeu mais quando conseguiu uma sequência de jogos no Milan da Itália. Boa jogada do Rodrigo Caio. Ele faz o lançamento, buscando na esquerda. O Centurion gingou na frente da marcação. Vai para cima, não tem ninguém no comando de ataque. Por isso ele freou bem. Agora o São Paulo está chegando lá em cima para fazer o corte. Numa primeira bola, o Rodrigo. O rebote ainda do São Paulo. O Vasco não consegue ficar com a bola. O Vasco não consegue trocar 3 passes. Fica só sendo sufocado, apertado pelo São Paulo. Vem aí o Wesley. Faz a abertura na esquerda. De novo o Pato. Abriu, cruzou. Bola perigosa e o gol do Michel. Gol! Michel Bastos. Gol do São Paulo. Abriu na esquerda. Viu e passou com perfeição lá para a pequena área. A jogada aqui começa com o Wesley, que vem jogando bem nessa noite. Pato olhou, viu como ele levantou a cabeça, viu a movimentação. Chegavam Centurion e Michel. A bola foi longa para o Centurion, foi perfeita para o Michel Bastos. Sozinho, absolutamente sozinho, testou para o fundo do gol. Mais uma vez é vibração da torcida do São Paulo em Brasília. Michel Bastos, camisa 7, São Paulo 2, Vasco 0. Terceiro gol também do Michel. No Campeonato Brasileiro, Michel e Pato com 3 gols são os artilheiros do São Paulo. O ataque são paulino chega a 15 no campeonato. E nesse ritmo aí, se o Vasco não mexer alguma coisa, Caio, vai tomar goleada, porque a marcação não está encaixada. O Vasco não consegue dar um combate nem para fazer a falta e é completamente envolvido pelo São Paulo. 2 detalhes no gol. O primeiro, o São Paulo teve paciência para ter a posse da bola e girar, encontrar o lado do campo até movimentar a defesa do Vasco. E quando você não tem um autêntico camisa 9, quando você tem 2 homens de movimentação, é importante que o meia ocupe aquele espaço, como o Michel fez entrando na área. E é duro para a defesa, ó. 60% do tempo, estamos chegando a 20 minutos. 60% desses 20 minutos, 12 minutos, portanto, a bola no pé do São Paulo. Vai dominando completamente. E pior para o Vasco da Gama. Quando o Vasco tem a bola, nesses 40% do tempo que o Vasco tem a bola, é uma posse de bola que não está virando nada. O Vasco não está conseguindo tocar, criar, fazer alguma coisa. Agora, por exemplo, respirar, esperar para ver se consegue voltar para o jogo ou entrar no jogo. Na boa, não conseguiu entrar ainda. Já foram 4 finalizações do São Paulo, nenhuma do Vasco. O Juan Carlos Osório vai acompanhando um bom rendimento do time. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, smartphones, smart TVs, tablets para qualquer bolso. Aí o time do São Paulo tocando bola com o Wesley. Kleber,
Diga. Você falou do Osório, é impressionante, ele não comemora o gol, ele correu para o banco, pegou o caderninho e escreveu. Eu imagino que é vermelho, você fez uma grande entrevista com ele, vermelho é coisa boa, não é isso? Como saiu um gol, o Pato cruzou, o Michel fez, eu imagino que ele anotou como um ponto positivo na vermelha, se eu não me engano, daquela entrevista, era isso, né? Na verdade, ele fez uma explicação assim, ele não decifrou muito o vermelho e o azul no papo no Esporte Espetacular. Deixa a bola parar, eu conto, vejo se eu consigo contar o que é vermelho e o que é azul. Agora o jogo está parado, o árbitro está marcando uma falta pesada ali. A bola já tinha sido passada para o lado direito do ataque do São Paulo, Paulo César, quando alguém do Vasco levantou um tricolor ali. Deu uma chegada logo após o passe efetuado pelo jogador do São Paulo. O Anderson Salles chegou, olha só a repetição. Olha aí a repetição. Depois que a bola foi tocada, ele deu um rapa ali por trás, o Voaden tirou ele do lado, parecia que ia mostrar o cartão amarelo, mas ficou só na advertência verbal. Ficou na advertência. O Rogério veio aqui agora perto do Osório conversar com o técnico do São Paulo. E o Celso Roth conversa agora com o Rafael Silva. Será que já pensa em... Quer dizer, será não, né? Se está conversando com o Rafael, pensa em mexer no time. Bola para dentro da área. Ficou meio esquisito ali pro Lucas tirar. O time do São Paulo fica de novo com ela. Olha, houve um choque, houve uma pancada. O juiz parou o jogo porque ficou imediatamente no chão o jogador do Vasco, o Júlio César, talvez. Rodrigo tomou uma pancada. Vamos ver, ó. Olha lá, ó. O Caio soprou errado, foi o Anderson Salles. Eu errei no Júlio César, o Caio errou no 1-1, Caio. Depois a gente vai para os pênaltis, né? Depois do jogo. Vai lá. Mas foi trombada, né, com o Rodrigo Caio. Nada a marcar, mas tem que parar o jogo, né? Choque de cabeça para o jogo. Choque de cabeça, tem que parar o jogo para preservar a integridade física do jogador que ficou no chão. E jogada normal, sem falta. E pelo jeito mesmo, Rafael, vai para alteração. 22 minutos, 23 minutos chegando. Ele não está gostando, provavelmente, e naturalmente não está gostando do que está acontecendo no jogo, né? Pois é, o Rafael Silva já tirou o colete, volta a conversar com o Celso Roth. Agora há pouco, quando eram 20 minutos, ele tinha olhado para o banco de reservas perguntando quanto tempo temos de jogo e chamou o Rafael Silva para conversar. Seria muito bom que ele abrisse mão de um dos 3 volantes. Se você entra com uma proposta de contenção e com 20 minutos já está 2-0 para o São Paulo, desfaz esse sistema defensivo que não deu certo e vai para cima. Tenta tirar essa diferença colocando mais um atacante em campo. E é isso mesmo, Caio. Vai sair o volante Lucas. Esse é o primeiro jogo que o Celso Roth escalou 3 volantes. Nas outras 2 partidas, ele tinha escalado apenas 2 volantes. Entrou com essa formação com 3 volantes e agora, com pouco mais de 20 minutos, já coloca o Rafael Silva em campo. E o time do Vasco vai chegando ao campo de ataque. Foi pro lance, brigou ali o Júlio César, a bola espirrou, tentou o Gilberto. O Júlio deu uma reclamada, alguma coisa ali com a arbitragem, o juiz olhou para ele, não marcou nada, e o time do São Paulo vai ficar com a bola com o Rogério Ceni. Futebol na Globo, aqui é emoção. Viva intensamente na velocidade do 4G líder. Bom, o Rafael que vai entrar é um atacante, um jogador para atuar mais à frente, e às vezes é até interessante, ainda bem que o Celso Roth está fazendo essa substituição. Vamos ver o São Paulo atacar com o Michel Bastos pela direita. Thiago Mendes com boa presença ofensiva. Michel vai para a jogada individual. Evita a saída. Lindo lance em cima do Guinha Azul. Tocou para o Centurion, ele deixou passar. Agora faltou o Pato fechar um pouquinho mais. O Pato ficou muito distante da bola, muito distante da onde se desenvolvia a ação do jogo. O São Paulo volta rapidamente para a defesa e o Vasco tenta nessa base, né? Tá tentando mais respirar do que qualquer outra coisa, né? Quando fica com a bola, ó, tenta dar essa acalmada. O Palmeiras estava vencendo por 1-0 a equipe do Avaí. Esse jogo começou às 9 da noite e agora faz o segundo. Palmeiras 2, Avaí 0. Passar daqui a pouquinho para você os resultados da rodada. Santos tomou a chacoalhada lá em Goiás, goleada. Daqui a pouco os resultados da rodada e o Palmeiras está vencendo a 3ª seguida. Wesley quase perdeu a bola. Na sequência, o time do Vasco recupera. Sai para o jogo Madison, Andrezinho. Aí jogou no meio o Lucas, que deve sair daqui a pouquinho. Guinhanzu, ele com o Júlio César. O São Paulo, naturalmente, com 2-0 a favor, não vai avançar o time, não vai botar a sua defesa em risco. Então fica
esperando o Vasco daí para trás, ó. E o Vasco tenta arrumar um caminho. Jogada aberta na direita. Gingou o Riascos, vai fazer o cruzamento. A defesa conseguiu tirar. Vem de novo o time do Vasco. Chegou na direita. Volta para o time do Vasco. Agora sim, vai conseguindo ficar um pouquinho mais com a bola. Outra vez. O Vasco da Gama tenta. Segurou. Segurou não, né? Foi uma ideia de uma jogada individual. O Serginho acabou perdendo. Centurion. A bola do Pato foi curta. Matson conseguiu bater nela. E aí sai para jogo. Saiu o Anderson. Lançamento feito para o Gilberto. Ele é perigoso. É bom de bola esse centroavante. Bateu e foi travado. Acompanhou bem o Rafael Tolói e o Gilberto, que no Campeonato Brasileiro ainda não marcou, mas tem sido o atacante mais eficiente do Vasco da Gama. Agora a alteração, a saída do Lucas, a entrada do Rafael Silva. O Gilberto fez 9 gols na temporada e o Rafael Silva, que entra agora, marcou 5. É o segundo artilheiro do Vasco. O Vasco que marcou 47 gols neste ano de 2015. Tem a cobrança do escanteio. Quase 28 minutos. Tentando entrar no jogo o Vasco. Bola lá dentro da área. A cabeçada não saiu com força. A cabeçada do Gilberto pegou o Rogério. Reposição ruim do Rogério. E a bola saiu. Acabou complicando a vida do time do São Paulo. Riascos segurou a bola, não cruzou. Vê se o torcedor do Vasco gostou da ginga. Ficou louco da vida. 0-2 no placar, a chance de cruzar uma ginga. E agora o cartão amarelo para o Anderson. Por uma falta cometida fora da disputa da bola. Já havia sido advertido verbalmente no lance anterior. E olha lá, agarrou no meio do campo aqui, ó. No meio do campo, agarra fora da disputa da bola e recebe corretamente o cartão amarelo. Antes da bola chegar no Centurion, ele já estava fazendo a falta. Ele que tinha dado aquela chegada mais forte no Centurion. Cartão amarelo, então, o primeiro do jogo para o zagueiro Anderson Salles, o camisa número 4 do Vasco. Tolói. Boa bola para o Reinaldo. Olha como tem campo para andar o Reinaldo. Era pro Ganso a bola do Reinaldo, né? Ele acabou errando. Não é que ele errou o passe. No meio do caminho apareceu um pé vascaíno e a bola sobrou para o goleiro Charles. Vasco tenta partir com o Serginho. Vasco agora tem o Serginho e o Guiançu no meio campo. Com eles o Andrezinho. O Rafael Silva um pouco mais atrás com o Riascos e o Gilberto à frente. Vasco tomou 2 gols. O São Paulo vai vencendo e vencendo com tranquilidade. O Vasco agora tenta acordar, dividiu, o Riascos ganhou, fez o cruzamento, acompanhou o Tolói antes da chegada do Rafael, antes do Gilberto. O Rafael gostou da jogada do Riascos. Parece ter acordado um pouco o time do Vasco. Um pouco normal, né? O São Paulo vai dar campo, o São Paulo vai ficar mais na defesa. O Rogério aproveita para acertar detalhes ali com o Rodrigo Caio. O Vasco parte um pouco mais, busca o gol. Tentar voltar para o jogo, tentar botar um pouco de gás aí para a equipe carioca. Vem o escanteio. Bateu o Andrezinho, tocou o Rafael. Com a mão, né? Poderemos dizer espalma Rafael, soca Rafael. Foi mão do Rafael. Foi mão, falta bem marcada. Claro que o Osório já percebeu essa melhora do Vasco, chamou o Milton Cruz, passou instruções e o Milton vai na beirada do campo para gritar. Quem grita com o time, quem passa as direções finais é o Milton lá. A hora que ele precisa de um entendimento rápido do jogador, aí, claro, pela questão da língua, ele está se esforçando muito, estudando, ouvindo, mas às vezes na hora de falar, quando o cara começa a ficar empolgado, ele vai falar na língua dele, né? E aí ele manda o Milton, ele fala pro Milton o que quer, o Milton passou o recado, agora já houve a troca.
substituição na área técnica. Saiu o Osório, entrou o Milton já voltou para o banco e o Osório está lá. E pelas indicações, pelos gestos do Milton, a preocupação dele é com o lado esquerdo da defesa do São Paulo, que é onde o Riasco atua e tem mais o apoio do Madison. Então o Reinaldo tem que ficar um pouquinho mais esperto e atento a esse tipo de marcação. Aí o Ganso, boa bola do Ganso. Se o perigo é o lado direito do ataque do Vasco, pelo lado direito da defesa do Vasco, o São Paulo chegou. Ganso, Centurion, Pato, veio o Michel, vem de trás o Wesley. Trabalha com o Rodrigo Caio. Vasco já se armou. O passe não chegou no Centurion. Boa recuperação do Wesley. Tomou do Andrezinho. Tolói. Boa bola para o Michel. Com 2-0, um toque de calcanhar é até bem-vindo pelo torcedor. De novo Tolói. Com 2-0, o zagueiro acha que dá para dar uma arrancada dessa. Ficou no chão, queria falta, o Voaden não deu. Michel Bastos imaginou que haveria uma movimentação em diagonal ali do Centurion. O Pato queria a bola no pé, o Vasco tenta responder. Trombada ali do Wesley em cima do Gilberto. O Thiago protege e o arremesso lateral não acontece, a bola não saiu, o Rafael foi esperto. Na sequência, o tiro de meta e ainda uma trombada ali entre o Thiago Mendes e o Rafael Silva. Futebol na Globo, aqui é emoção. Skol, viva Las Vegas! Vai para a cobrança de tiro de meta. O time do São Paulo, Rogério jogou lá na frente. Iansu no corte. Rafael Silva. Tolói, firme. Antes do Gilberto. Esse é o Michel Bastos com o Thiago Mendes. Movimentação do Paulo Henrique Ganso. Vem o Wesley de trás. Tem no meio o Rodrigo Caio. Já se mandou o Reinaldo. O Wesley viu, tocou para o Reinaldo. Se mexe na frente o Centurion. Abre na direita o Michel. A bola foi muito longa. Deu tempo do Júlio César chegar para o corte. Houve uma trombada ali do Rafael com o Ganso. Essa é a trombada normal, Paulo César? Pelo menos no primeiro momento, olha, vamos ver a repetição. Normal. Contato normal de jogo. E o Rafael ficou no chão na sequência. Depois daquele lance, quando o jogo continuou, tomou uma pancada ao Rafael e acabou ficando no chão. Vamos passar pelos resultados da rodada. É a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está acontecendo nesse meio de semana. Tivemos às 7h30, Coritiba 0, Ponte Preta 0. Empate lá em Curitiba. Goiás 4, Santos 1 em Goiânia. Os dois brigando ali para fugir da zona do rebaixamento. O Goiás ficou fora, o Santos não. O Grêmio perdeu em Chapecó 1-0 para Chapecoense. Segundo tempo de Palmeiras 2, Avaí 0 em São Paulo. E também segundo tempo de Figueirense 0, Joinville 2. O Lanterna, Joinville vencendo. E os jogos que começaram agora às 10 da noite, além do São Paulo, que vai vencendo o Vasco aqui em Brasília por 2-0. O Flamengo está ganhando do Inter 1-0 lá em Porto Alegre. E o jogo que vale a liderança do campeonato, Atlético e Sport 0-0. Começaram a rodada com 23 pontos, Atlético, Grêmio e Sport. O Grêmio ficou com 23. Nesse instante, Atlético e Sport estão indo para 24. O Atlético está mantendo o primeiro lugar, esse jogo em Belo Horizonte. Show do intervalo, claro, vai mostrar para você o gol do Guerreiro. Estreia do Guerreiro no Flamengo, já fez o gol. Vamos mostrar todos os gols, essa goleada que o Goiás aplicou ao Santos. E os lances, enfim, o Palmeiras está ganhando. Quarta vitória, eu falei terceira, é a quarta vitória consecutiva do Palmeiras. O Palmeiras, depois de ganhar do São Paulo, ganhou da Chapecoense, ganhou da Ponte Preta e está vencendo o Avaí. Já são 11 gols nesta 12ª rodada do campeonato. E a gente vai mostrar tudo daqui a pouco no show do intervalo. E Kleber, nessa paralisação para o atendimento do Rafael Silva, o Celso Roth chamou o Serginho para conversar. Vai com você. Vamos ver, o Gilberto vai arriscar de longe. Ele viu que o Rogério não estava totalmente fora do gol, mas ele tinha um canto direito para bater, ó. Por isso que ele arriscou. Tá vendo o Rogério voltando aqui, ó? Viu embaixo no vídeo a cabeça do Rogério, ele voltando. O Gilberto tentou. Qual é a bronca lá, a orientação para o Serginho, Rafael?
Desde o início da partida, ele tem reclamado muito dos erros de passe. Então ele chamou o Serginho para conversar e o Serginho disse: professor, eu recebo a bola, mas eu não tenho para quem tocar. E por isso, tantos passes errados. Olha o Vasco chegando. Gilberto não deu para fazer o cruzamento, não deu, na verdade, nem para chegar na aula. 19 passes errados do São Paulo e 13 do Vasco. Aí você vai dizer, mas e o do Vasco é que está preocupado? São Paulo fica mais tempo com a bola no pé. Tenta alguns passes mais difíceis, na verdade, né? São passes mais complicados de se fazer, onde o índice de erro aumenta. O Vasco está errando às vezes jogadas bobas. É isso que preocupa o Celso, né, Caio? É isso, mas além disso, a origem da jogada sempre começa aqui pelos homens que vêm de trás. Se você não tiver um bom passador ali na cabeça da área, eu acho que esse tem sido o diferencial no jogo de hoje. O Wesley e o Rodrigo Caio se movimentam, são leves e fazem essa bola chegar na frente com qualidade. Guinha Azul e Serginho já são jogadores mais pesados, mais de contenção e que não têm a mesma qualidade na armação da jogada. Aí o Andrezinho. Thiago lança, o Centurião vem para disputar a bola com o Rodrigo. O Rodrigo chegou inteirão no lance, apesar do esforço do Centurião. E ela fica com o Anderson Salles. Quase 37 minutos. Madson. Ele com o Riascos. Volta no Serginho. Olha aí, ó. Aí é que foi... Não tenho para quem tocar. Até se mexeu o Gilberto. Voltou para buscar. Quase deu certo. Faz uma bela partida. Tá com vontade de ficar no time. Ajudando bem na defesa, recompondo na defesa. E o Caio tocou num... Aí não, né, Rafael Tolói? Errou o passe, deu uma chance do Vasco. Vem embora o Gilberto. Gilberto tentou cortar. Conseguiu até cortar. O primeiro que deu combate foi o Rodrigo. Na sequência o Vasco ganhou, mas a bola saiu. Júlio César não conseguiu evitar a saída pela linha de fundo. Ficou o tiro de meta. É a bronca, claro que é a bronca, porque o Tolói deu a bola de presente pro time do Vasco. Júlio César, o Gilberto deu o corte perfeito. Ele ia arrumar, perfeito assim, né? Para arrumar, para tentar bater. E aí depois o Thiago cobriu e na sequência o Júlio deixou a bola escapar. Você tocou num ponto que é tão claro hoje no futebol, né? Não precisava nem fazer campanha, era só olhar. Né? E olha que nós não estamos falando do Beckenbauer e do Falcão. É o Rodrigo Caio e o Wesley que sabem passar a bola, sabem tocar, né? Melhora muito a qualidade do time. Mesmo quando está difícil passar, os caras conseguem arrumar um jeitinho de melhorar o começo da jogada. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú Card. Baixe o aplicativo Itaú Card e aproveite o jet. O Vasco adiantou o time, o Rogério ficou sem opção, de novo repôs mal a bola. Olha o Guiançu, chegou pro Andrezinho, bateu pro gol, Rogério espalma. A saída de bola não foi boa. Outra vez se complicou o São Paulo. Então, ó, essa chegada do Guiançu, isso aí que pode mudar o lance. E a batida do Andrezinho, quase ele saiu para comemorar o gol. O Rogério espalmou, o time do Vasco cresce na partida. O Vasco cresce, o São Paulo recua, o jogo fica bem interessante, vai para a jogada, o Madson tentou o lance de fundo. O primeiro drible foi bonitinho, depois joga para longe para evitar problema e ele está sentindo ainda uma lesão, uma pancada na cabeça. O problema com o Lucão. Você está jogando no Cartola? Você escalou jogador de São Paulo e de Vasco? Vamos ver como é que foi a escolha dos times, ó. Anderson Salles, 116.961 times, quase 117 mil times escolheram o Anderson. E 266.215 times escolheram o Lucão. Zagueiros em alta. O Anderson tomou o cartão amarelo e tem cara... O Anderson tomou o cartão amarelo, o cara que tem ele no cartão falou assim, eu vou tirar. Não pode fazer substituição. Né? Não dá mais, mercado fechado. Mas trombada na cabeça como a do Lucão não vale ponto. Ponto no Cartola. Bela defesa do Rogério. Jogo já rola. Madson chega, vai pro cruzamento.
Rafael ainda briga. Gilberto, boa bola pro Andrezinho, de novo Gilberto, limpou, dividiu, sobrou pro Rafael. Olha a chance do Vasco, bateu cruzado. Rogério já estava passando para fechar o canto direito, esticou o braço esquerdo e pegou. Fui eu, reclamou o Rogério. O Vasco cresceu, Caio, o jogo melhorou. E a saída de bola do São Paulo, quando pressionado, não é boa. Não é boa, e o Rogério já errou 2 reposições, que quando ele está um pouco mais inseguro, ou quando essa reposição não chega onde ele quer, é melhor rifar a bola lá na frente, porque senão você pega a defesa desarrumada. O Vasco veio para cima. Pois é, não sei se foi a alteração do Celso, mas foi também, né? Foi também. O time foi pra frente, ó, consegue criar. O Rafael obrigou o Rogério na defesa. O time tá agora mais à frente. Agora o Vasco tá jogando o jogo. Com 2-0 contra no placar, mas tá jogando o jogo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Volkswagen App Connect. Conecta seu carro com o mundo. E vem chegando o time do Vasco, cruzamento feito, bola com o Rogério. Essa é a saída que o Osório quer, ó, com o Thiago Mendes, Kleber. Só que o Rogério já errou 2 vezes por aqui. Mas aí veio, explicou para ele, mas... Exatamente, porque a ideia da saída de bola é a ideia correta, né? Sai pelo lado, tal. Aconteceram erros na reposição mesmo, aquela hora o Toló e 2 do Rogério. Erros técnicos ali na saída de bola. Tá ouvindo essa musiquinha aí? Essa é tradicional, essa é sucesso vascaíno. Turma da Fusarca e tudo. Vasco vai tentando chegar com o Madson pela direita, cruzamento, o Rafael, a bola passou por ele. Vai saindo um pouquinho mais o Madson, você chamou a atenção, ele estava meio encolhidinho, agora está indo um pouco mais, né? O Vasco foi pro jogo. O Vasco está correndo mais riscos e o Madson é uma grande alternativa porque ele é muito veloz. É um jogador que às vezes peca um pouquinho nesse cruzamento final, mas se apresenta o tempo todo pro jogo. E o time do Vasco tentou chegar de novo. Impressionante como o jogo mudou. Eu repito, acho até meio normal que isso aconteça. O time que faz 2-0 recuar um pouco, dar espaço para o outro. Normal, porém não é o ideal, né? Porque você passa a ter uma dor de cabeça. Dá vida para outro time. Claro que o Vasco ia jogar, se recuperar, se lançar, tentar. Você fica um pouco mais recuado, né? Você dá vida. É normal quando você usa isso como estratégia, quando você chama o adversário para cima e explora o contra-ataque e sai em velocidade. O contra-ataque do São Paulo ainda não encaixou, por isso que está passando sufoco lá atrás. Vem para o jogo o time do São Paulo com o Pato. 2 minutos. Vamos para mais 2 minutos. O relógio está chegando a 44. O Rogério tem que sair do gol. Mostrou aquela tranquilidade na hora do passe. Vem aí o Reinaldo. Pato. Alexandre Pato fez 1-0 para o São Paulo. Michel Bastos fez 2-0. Depois o São Paulo deu uma parada. O Vasco começa, já cresceu, já criou oportunidades. Olha o Rafael aí, ó. Com 20 e poucos minutos, o Rafael entrou no lugar do Lucas. O técnico Celso Roth tirou um terceiro homem de marcação no meio-campo, botou esse aí para tentar azucrinar um pouco mais a defesa do São Paulo. E ele vai gingando na frente do Thiago. Gingou demais. Gingou demais, dançou para lá, não quis saber de baile o Thiago. Ele ficou dando uma que tomou uma pancada no rosto. E fica apenas o tiro de meta. O Wesley na ginga dele. O Wesley foi pro baile. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson's, sabonete líquido Johnson's, pH ideal pro bebê. O arremesso lateral é pro time. É pro time do Vasco. Mais 2. Júlio César. Ele tocou com o Guinhaçu. Ô, Caio, acabou sendo um bom primeiro tempo. Hoje aqui em Brasília perguntaram para mim, será que vai ser bom o jogo durante o dia, assim? Será que vai ser bom o jogo? Você fala assim, olha, vamos falar otimista, de modo otimista. Vai. De modo realista, pô, não sei.
Mas tá bom, né? Sabe o que ajudou muito o jogo? O gol de São Paulo ter saído cedo e a alteração em função da necessidade do Roth ter aberto mão do sistema de 3 volantes e colocado mais um atacante. Aí o Vasco começou a jogar, começou a chegar com perigo e o jogo passou a ser muito mais emocionante. Vem aí tocando bola ao time do São Paulo. Brigou e perdeu. Caio, você percebe alguma queda que eu também ouço às vezes esse tipo de dúvida. O São Paulo cai de rendimento físico? Ou é o jeito de jogar mesmo que pode dar essa impressão? Não, em relação às últimas 2 derrotas do São Paulo, eu senti muito mais do que a parte física, a questão emocional. O São Paulo toma um gol, sai atrás do placar e se entrega completamente. E quando passa a ser acuado assim no jogo também? Então, eu ainda estou esperando o contra-ataque do São Paulo. O São Paulo ainda está muito passivo, está aceitando muito a imposição. O Vasco cresceu no jogo, o São Paulo praticamente não chegou no gol do Charles. É muito pouco, tá 2-0, a vitória é confortável. O São Paulo administra, não corre tantos riscos, mas está recuando demais a marcação. Cristaldo faz o 3º gol do Palmeiras. Palmeiras está subindo a 21 pontos. Palmeiras e São Paulo estão indo a 21 pontos. Estão entrando na briga ali, né? Que amanhã tem Corinthians e Atlético. Um tem 20, um 19, né? Palmeiras está chegando no Fluminense. Ficando interessante essa briga do campeonato, que continua muito equilibrada, né? Muito justa essa diferença, muito apertada essa diferença. Os times lá embaixo, alguns não estão conseguindo recuperação, reação. O Vasco está perdendo, o Santos perdeu hoje. Os times lá de cima vão se enfrentando agora nessa rodada especialmente, né? Você tem Corinthians e Atlético amanhã, Atlético do Paraná. Hoje o Atlético enfrentando o Sport. Aqui São Paulo e Vasco. O primeiro tempo está encerrado com a vitória da equipe do São Paulo. Um gol do Alexandre Pato, um gol do Michel Bastos. Um ótimo começo do São Paulo. Depois o Vasco melhorou e o jogo ficou bom. Certamente no segundo tempo teremos outros bons lances. Já o show do intervalo com muito gol. Já devemos ter chegado a 12 gols para você acompanhar daqui a pouquinho no show do intervalo. É só você ficar ligado. E no domingo tem muito mais. Domingo tem um esporte espetacular com aquelas atrações. Um ano depois. Vermelho e uma caneta azul. Na verdade, o que ele explicou no Esporte Espetacular é que não é nem o vermelho é negativo, o azul é positivo. Não é isso. Ele deu um exemplo claro. Você vai jogar contra o Vasco. Quem que te preocupa no Vasco? Você fala assim, o Andrezinho que vai estrear. Então ele escreve em azul ali, Andrezinho. Depois ele põe em vermelho. Como fazer para evitar que a bola chegue no Andrezinho. Então é por isso que ele faz. Aí ele marca em vermelho. Ó, a bola chegou no Andrezinho 42 vezes. Então a gente falhou nisso. E aí ele vai corrigir no intervalo. Paulo César, algum destaque do primeiro tempo? Se a gente já viu que o Thales entrou no lugar do Gilberto. Segunda alteração do Vasco. Tudo normal no primeiro tempo? Tudo normal. Muito boa atuação do Voaden e também do assistente Javel, que foi bem no primeiro gol, né? Um lance bem apertado, mas a posição do Pato era legal. Um jogo com poucas faltas. Foram apenas 10 faltas nesse primeiro tempo. E um destaque legal, 30 minutos e 47 segundos de bola rolando. Quer dizer que quem botou o nome do Voaden no sorteio não tá tranquilo. Como eu disse no início, né? Ele é experiente, sabe lidar com essa situação e está fazendo um bom trabalho. Vai começar o segundo tempo. Nós já vimos que o time do Vasco fez então a segunda substituição. Saiu o Gilberto, número 9, entrou o número 18, o Thales. Daqui a pouquinho a gente vai trazer com o Rafael e com o Mauro o que eles apuraram lá, o que eles ouviram dos treinadores, dos jogadores. A bola tá em jogo para você ligado na Globo. Segundo tempo de Vasco 0, São Paulo 2, aqui no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Teve confusão no jogo Vasco e Cruzeiro em São Januário. Por isso o tribunal tirou o mando de um jogo do Vasco da Gama e trouxe o Vasco a partir daqui para Brasília. Vai para a movimentação no arremesso lateral o Madison, com o Vasco no campo de ataque. Parte do Reinaldo. Rodrigo Caio tocou, o Centurion vai atrás, chega primeiro o Anderson na defesa do Vasco. Desvio do Reinaldo, chega e pega o Rogério. Nem pega, primeiro espera
o Thales chegar. Além da alteração, Rafael Sibila, deu para pegar mais algum detalhe aí do que o Vasco pretende para esse segundo tempo? Vemos um Vasco bem à frente na saída de bola do São Paulo. Isso mesmo, conversei com o Thales e ele disse que o Roth pediu para que ele fique dentro da área segurando os zagueiros do São Paulo, para que o time avance nesse segundo tempo. Tá vendo? Então, se o São Paulo tem um ataque de movimentação, o Celso Roth busca um cara para ficar lá dentro da área e ver se prende o Lucão e o Rafael Tolói. E do lado do São Paulo, Mauro Naves, canetas vermelhas e azuis aí em excesso, não? Eu conversei com o Milton Cruz, né? Porque não deu para conversar com o Osório, ele chegou já no final aqui e ele me disse que não, que ele é muito tranquilo no vestiário e que falou muito sobre a saída de bola, que ele quer que saia mais pelo lado direito. Agora um detalhe, perguntado da saída, Pato, como foi seu gol? Eu gosto muito do Osório, ele nos dá liberdade, mas cobra muito, tem objetivos. Pois é. Tá jogando, é só elogios. Acho que foi o Serginho Chulapa, né, quando ele virou treinador. Mas o treinador tem 11 amigos e 25 adversários. Vem aí o time do São Paulo com o Paulo Henrique Ganso. Dominou, segurou, prendeu, tocou na direita pro Michel. Rolou pro Alexandre Pato. Se movimentou, gingou. Grande bola, caiu. E o árbitro tava em cima do lance. Mas estava em cima mesmo. E deixou-se jogada aqui ao vivo. Você para e quantos em casa agora gritaram pênalti? Exatamente. Eu aqui no primeiro momento, mesmo ainda sem ver o replay, achei que foi pênalti também. Vem aí o time do Vasco, que é uma jogada estranha. Ele estava limpando para chutar de pé esquerdo. Cair aquela hora. Rafael Silva tentou aquele chapéu que plasticamente é muito bonito, mas efetivamente não deu resultado. E com o replay, Paulo César? Eu confirmo a impressão do vídeo. A impressão que eu tive no primeiro momento. Realmente, ó, o Pato dá o toque, o Rodrigo ao cair, ele toca, não tinha condição de chegar na bola, derruba o Pato, olha aí, gozado, por esse Paulo, ângulo é melhor. E o gozado, Paulo, é que o Rodrigo, quando ele caiu para travar com a perna, ele não quis fazer o pênalti. Ele até recolheu o pé. Ele não ia fazer o pênalti, mas como ele perdeu o equilíbrio, aí ele mexe o corpo e bloqueia a passagem do Pato. Aí caracteriza a falta. Caracteriza a falta, ele foi imprudente na disputa da jogada, derrubou o Pato, o Voaden tinha boa colocação, mas acabou interpretando de outra maneira. Mas na minha opinião foi pênalti. Talvez ele tenha interpretado com uma trombada acidental, né, Caio? Porque o atacante naquela bola, quando limpa do jeito que ele limpou, vai batendo gol. Bobeou o Vasco na saída de bola, domina o time do São Paulo, o Centurion, gingou ali na frente do Rodrigo, bateu pro gol! São Paulo! O Vasco erra, Centurion aproveita, ginga, pedala, bate, até consegue a defesa o goleiro. Mais uma defesa que não é para acabar com o perigo. Ele se esticou todo, o Charles, espalmou, aí não dá para falar. Não espalma para dentro da área, não tem como. Olha como ela vai, ó. E ele se estica todo, toca com a ponta do dedo, ela sobra para o Wesley, que estava sozinho. Boa jogada do Centurion, boa defesa do Charles. Acompanhou o lance, chegou na área do adversário, o meio-campista Wesley, para fazer o gol. Gol de Wesley, camisa 19, 3-0 para o São Paulo. E o Rafael Silva, que é bom de bola, que sabe jogar, que melhorou o time do Vasco, foi dar um chapeuzinho aqui e depois perdeu a bola lá. Ele perdeu a bola lá. Sem prestígio, né? Ele perdeu a bola lá e com falta ou sem falta? Disputa legal, normal, sem falta. O Thiago Mendes só deu um toque na bola e não cometeu nenhuma infração. E esse é o detalhe que eu queria acrescentar, Kleber. Thiago Mendes na marcação agressiva lá na frente. Ele que está muito bem na lateral direito, muito firme. Você vê que ninguém se cria ali pelo setor dele. E o Wesley, que essa é a vantagem de você ter um time leve, um time de mais mobilidade, de um volante moderno que chega para acompanhar o lance e entrar na área para acompanhar o rebote e fazer 3-0. O Rafael dominou com o Thiago adiantado pegando, né? E o Wesley acompanhando um gol. E um gol com 5 minutos. Agora vamos chegando a 6. O São Paulo faz 3-0. Esse é o
tradicionalíssimo balde de água fria de um Vasco que voltou, fez uma parte final de etapa primeira de jogo boa até, e toma o terceiro gol. E na questão do torcedor ali, que você viu rapidamente, essas novas arenas, elas são feitas para que você tenha um comportamento de um torcedor, de um assistente de um espetáculo que vem aqui para ver o show, para ver o... Você quer aplaudir, você aplaude. Você quer vaiar, você vai. Imaginou, você vai ver o show do cantor fulano de tal e sobe no palco. A hora que ele canta aquela música que você gosta. Não pode, né? Mudou o São Paulo. Vinha aí o time do São Paulo. Guiançu no corte. Guiançu vai para o campo de ataque. Qual foi a mudança, Mauro? Aí, ó, na marcação, ó, Matheus Reis, 20 anos, segundo jogo dele, estreou contra o Atlético Paranaense, entra com a 4 no lugar do Reinaldo. Perguntei aqui pro Milton, não, uma mudança normal. Carlinhos, né, titular, tá machucado, enfim, vai testar um outro lateral aí. O Matheus que chega a jogar de zagueiro, mas tem também a condição de jogar aí como lateral esquerdo. Precisa ver só, né, Caio? Se ele vai de vez em quando fazer uma trinca de zagueiros ali, abre o Wesley, ou se vai jogar de lateral esquerdo mesmo, como ele pode jogar, aí seria o ideal, né? E eu acho que é bacana você dar teste, você dar campo e maturidade para o garoto. O São Paulo tem um problema sim na lateral esquerda, né? Tanto o Carlinhos como o Reinaldo são muito irregulares, às vezes deixam um pouquinho a desejar, principalmente na reposição, na marcação. Então é bom testar o garoto, vamos ver como ele se sai ali, de repente você ganha uma alternativa interessante. Olha, começou o segundo tempo de uma maneira avassaladora lá em Belo Horizonte no jogo entre os dois times que estão brigando nessa rodada pela liderança do campeonato. Saíram 3 gols no segundo tempo. O Prato fez 1-0 com 1 minuto, aí o Matheus Ferraz empatou na sequência e o Giovanni Augusto fez o segundo gol do Atlético. Então 2-1, o jogo está mais ou menos com o mesmo tempo do jogo daqui, 8, 10 minutos, e já está 2-1. 2-1 para o Atlético em Belo Horizonte contra o Sport. O Sport que começou a rodada como o único invicto do campeonato brasileiro. Vem aí o time do Vasco. Recebe Giro Riascos. Rafael Silva. Guiançu. No apoio, Júlio César. Lógico que o Vasco vai sair com tudo. Que o Vasco precisa, pelo menos, lutar para mudar essa história. Se expõe ao contra-ataque. Fica uma situação muito delicada para o time do Vasco. Vai precisar pisar na armadilha que o São Paulo espalhou aí pelo campo. Vai para a cobrança de escanteio, Andrezinho. São 9 minutos do segundo tempo em Brasília. Andrezinho bateu forte demais. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, smartphones, smart TVs, tablets para qualquer bolso. Vem aí o time do Vasco de novo com o Serginho. Uma arremessa para o São Paulo. O campeonato começou essa 12ª rodada com 23 vitórias dos visitantes. 23, nenhum visitante. Só o Joinville ganhou hoje, né? Chegou a 24 vitórias das equipes visitantes. Chegaram os visitantes a 24 vitórias. O São Paulo está indo a 25. O São Paulo hoje é visitante aqui em Brasília, enfrentando o Vasco da Gama. Matheus não conseguiu dominar. Só se você quiser saber, a rodada começou com 60 vitórias dos mandantes. Aí chegamos com a vitória do Goiás, da Chapecoense e do Palmeiras a 63 vitórias dos mandantes. Com o 0-0 Coritiba e Ponte, 28 empates no Campeonato Brasileiro de 2015. Riascos tocou mal, não tocou bem. O time do Vasco, que também não é nenhuma novidade, sentiu muito o golpe do terceiro gol. Sentiu, foi uma ducha de água fria, mas é um time que tem sérias limitações do meio para frente. Você vê, o Riascos é um jogador voluntarioso, que tenta sempre a jogada em velocidade, mas que na aproximação, no passe um pouco mais refinado, ele deixa um pouco a desejar. Olha aí o time do Vasco com o Riascos.
O Bandeiras marcou impedimento, Paulo César. Deixa eu ver aqui. Marcou, né? Não, marcou não. Não, e não tava? O Javel mandou seguir, a posição era legal, mesma linha, lance apertado. No momento do passe, o Riasco vinha de trás e o Javel mandou seguir corretamente. E perdeu o gol, né, Caio? Esse é o gol que o torcedor... Eu não sei se o torcedor do Vasco agora reclamou, xingou, só fechou o olho, daquela mão na cabeça. Pô, não dá, né, pra perder esse. Na quinta do Vasco, esse tem que sair pra sair esse gol da vida, da luz. Aí perde esse gol cara a cara. Eu acho que ele fez os dois. Primeiro ele lamentou, depois ele xingou o Riasco. Porque é o gol que bota fogo no jogo. Entendi. Foi, Caio, quando perdeu o gol, fechou. Depois... homenageou a família dele. Depois desabafou. O Vasco, que só tem 5 gols marcados nesse campeonato, é o pior ataque da competição. E vem tentando chegar agora para fazer o sexto. Não deixou o Matheus Reis. Fez bem a marcação. O Vasco tem 2 vitórias. O Joinville chegou às 2 vitórias hoje também. São os 2 times que menos venceram. Foi a última equipe a vencer no campeonato, né? Ganhou na 9ª rodada do Flamengo e na 10ª do Avaí. Wesley dominou, tocou na esquerda para o Matheus Reis, vai ao apoio, cruzamento feito, olha a chance do gol, se esticou lá o Centurião e a bola foi para fora. O Rafael Sibila já atualizou os gols do Joinville, né? O Joinville chegou a 6, o Vasco 5, pior defesa pior ataque do campeonato. Tomou 18 gols com os 3 de hoje, é que o Santos tomou 4, foi para 21, é a pior defesa do campeonato brasileiro de futebol. E o Bosquilha vai para o jogo, Mauro. Pois é, ele chegou a estar cotado, inclusive como o treino é fechado, né? Então tem muita especulação, mas chegou a ser cotado para começar como titular, entrou com a 8 no lugar de Ganso. Olha aí o time do Vasco chegando agora com o Riasco, os cara a cara, limpou e fez de novo a mesma coisa. Eu fiz esse instante de silêncio porque aí você está ouvindo a reação dos torcedores. Houve aquele burburinho. Mas olha, ia tirando uma nota 10 na hora do drible. O Rogério já tinha caído no drible. Como é que perde esse gol aí, Caio? Por que perde? Tem porquê não? Muito capricho, e não como forma de crítica. Você vê que o drible foi perfeito. Ele tira a perna esquerda, traz para a perna direita, livra a marcação, ajeita o corpo e aí não conseguiu dar curva na bola que ele gostaria. O Vasco marcou 5 gols no campeonato. 1 do Emanuel Biancucci, 1 do Rodrigo, 1 do Lucas e 2 do Riascos. É o artilheiro do time no campeonato. Mas hoje perde 2 gols e quase na sequência, que deixa o torcedor do Vasco de cara amarrada. Serginho, entra o Tolói, antes da bola chegar no Andrezinho. Thiago Mendes, São Paulo 3-0, lançamento para o Pato, posição de impedimento, o juiz parou e marcou. A história de um amor que vai além da vida, além do tempo, sua nova novela das 6, estreia na próxima segunda. Falta em cima do Rafael. Só um detalhe, Kleber, os 2 lances do Riasco em cima do Matheus Reis. Ele ainda não definiu se ele acompanha o jogador ou se ele faz a linha de impedimento. É importante... Foi ele que tomou o drible? Não o drible, mas no início da jogada a defesa para e ele continua. E aí permite com que o Riasco faça o drible depois, se não me engano, no Toléu ou no Rodrigo Caio. Mas é importante o Lucão ficar de olho e orientar o garoto para que ele se sinta um pouco mais à vontade em campo. O Riasco está jogando mais pela direita. Entrou exatamente com essa função o Thales para ficar mais lá no meio. O Andrezinho chega como um segundo homem de ataque no meio e o Rafael abriu lá na esquerda. E nos 2 lances o assistente José Javel mandou seguir corretamente. A defesa está jogando em linha. Esse do Pato está impedido. Esse do Pato está impedido e está um pouquinho à frente ali, o Tiratema nos mostrou. A perna esquerda. Você está falando dos 2 lances do Riascos no ataque do Vasco. Exatamente. Que vem de novo.
para trás e a bola vai em cima, como muitos goleiros fazem, aí facilita para o atacante. O Lucão já fica olhando ali, esperando, né, pela movimentação do Riascos. Enquanto isso, o Vasco troca passes e a bola chega aqui na direita para o Madson. Próximo dele o Thales. Madson partiu sozinho. Cruzamento rasteiro, o Andrezinho dominou, salvou o zagueiro. Voltou para Thales, emendou, a bola desvia e é escanteio. Tolói evita o primeiro gol de Andrezinho com a camisa do Vasco. Tá aí, ó. Ameaçou chutar, ajeitou. E não é que chuta exatamente onde estava o Tolói. O Vasco vai empilhando oportunidades perdidas aqui no Mané Garrincha. De dentro do gol, a bola que foi lindamente salva pelo Tolói. Escanteio batido, desvio do Thales. Já deu. Vai respirar no São Paulo, Eudes Júnior. Hudson já em campo, camisa 25. Saiu Alexandre Pato com a 11. Éder Luiz vem aí no Vasco. Hudson com a número 25. Com isso já faz as suas 3 alterações. O Osório ganha por 3-0, mas tomando um sufoco. Tá contando com a pontaria ruim, né, dos jogadores do Vasco. E é claro que também com o bom posicionamento dos seus zagueiros. Caso específico ali do Tolói, que conseguiu evitar o gol do André. E a reestreia de Éder Luiz. Riascos vai sair com a camisa 7, sob vaias. Desandou a perder gols também, de uma hora ia sobrar, né? É, mas ele criou as oportunidades. Não é fácil você criar oportunidade. Agora saiu o Riasco, estava criando as oportunidades. Vamos ver se o Éder Luiz vai criar. Agora o importante é uma modificação do Osório, que ele tirou o Alexandre Pato, que já não estava mais voltando. O Wesley não estava voltando. O Michel Bastos não estava voltando. Se desconcentraram na partida e aí o Vasco está crescendo. Por sorte do São Paulo ainda que o Vasco não fez o primeiro gol, porque o Vasco está vindo para cima, olha lá já. Júlio César arrancando pelo meio, ainda ele abrindo o caminho na defesa. Tentou forçar o passe. Bola nas mãos do Rogério Ceni. E aí o Riascos, ó. Imagino que não está passando na cabeça do colombiano, que teve 3 grandes chances para pelo menos um gol, né? Tudo bem, teve 3 grandes chances, mas teve sempre um grande goleiro na sua frente, que não caiu para trás, fechou o ângulo e deu o quê? Deu ação para ele. Ele tinha que ter tirado do Rogério Ceni. Ele tentou tirar do Rogério Ceni, mas a bola foi para fora nas 3 oportunidades. Aquela ali foi a primeira, essa é a segunda, que ele mata no peito, tira lindamente do Tolói e bota para fora. E no terceiro ele já arriscou do jeito que a bola veio, mandando por cima. E a ideia dele nesse terceiro era tentar também no canto esquerdo do Rogério. A bola pegou embaixo e foi por cima. E com isso, sacado pelo técnico Celso Roth, coloca Éder Luiz, reestreando com a camisa do Vasco depois de um período fora. Guinha Azul. Éder Luiz foi um dos destaques na conquista da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011. Tem 159 jogos com a camisa da equipe carioca e 27 gols marcados. Volta também de uma longa lesão no joelho que deixou de fora do gramado por muitos meses. Além da experiência no futebol do exterior, caiu ali o Wesley. Estava pedindo uma falta. São Paulo já há um bom tempo não chega. Quem cria as melhores oportunidades é o Vasco. Pode ter mais uma agora na sua estatística. Madson. Carrinho de Matheus Reis. Madson joga atrás. Serginho. Girando ali para cima do Hudson. Encontra a Guinha Azul. Rodrigo. Ninguém marca, o zagueirão vai embora. Erro de passe. Aberta a defesa do Vasco. Centurion. Pediu aqui na esquerda o Bosquilha. Wesley para ele. De Bosquilha para Wesley. Jogo parado, falta do Rafael Silva. Celso Roth de um lado, o Osório do outro. Gestual dos dois técnicos. Celso, claro, inconformado, né? Especialmente pelas oportunidades perdidas pelo Riascos. Oportunidades claras de gol. Foram 3. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu.
novo, viva intensamente na velocidade do 4G Líder. Você sabia que sócio torcedor tem desconto em centenas de produtos e serviços o ano inteiro? Acesse www.futebolmelhor.com.br e descubra que com tanto desconto sua mensalidade pode acabar saindo de graça. Por um futebol melhor, melhor para o seu time, melhor para o seu bolso. 22. Wesley, olha como o espaço que ele tem ali para avançar. O Vasco deixou, o Wesley organizou então a subida do São Paulo. Encostou a marcação já o trabalho do Anderson Salles. Serginho de novo, camisa 4. Anderson lança no peito ali do Matheus Reis. Está aí o lateral de 20 anos. Disparou na força, disparou na velocidade. Matheus Reis até ser tocado pelo Madison. Leandro Pedro Voaden leva a mão ao bolso. Mais um amarelo no jogo, mais um para o Vasco, agora para Madison, camisa 2. Primeira falta do Vasco contra 4 apenas do São Paulo. Um jogo muito corrido. No detalhe, o Madison e o Matheus está sendo atendido. São 23 minutos do segundo tempo, 3-0 São Paulo. Edinho. O Vasco já merecia ter feito um gol, né? Mas a equipe do São Paulo abriu mão um pouco do jogo, ficou um pouco preguiçosa, deixando a equipe do Vasco jogar, e a equipe do Vasco veio para cima. A defesa marcando em linha, facilitou as 3 vezes que o Riasco entrou sozinho na frente do Rogério Ceni. Depois teve aquela chance clara do Andrezinho também. Já foi autorizada a cobrança para o Wesley, bateu fechadinho, afastou o Thales. Madison complementou. Éder Luiz foi travado pelo Hudson. Aí o Osório. Ele está falando com o Voaden, né? Matheus Reis de volta. Era exatamente para a entrada do jogador de São Paulo que ficou esperando aqui. Outro dado curioso com relação aos gols perdidos pelo Riascos, né? 3 chances claras para quem está chegando agora. É uma prova, é uma amostra da dificuldade que o Vasco tem de fazer gols, né? Apenas 5 na competição, o que torna o Vasco, a essa altura, o pior ataque do campeonato, já que o Joinville marcou 2 contra o Figueirense. Éder Luiz pela direita, cruzamento rasteiro. A bola sai em escanteio enquanto a bolinha anunciava mais um gol na rodada. E é gol de Everton para o Flamengo lá no Beira-Rio. 2 para o Flamengo, 0 para o Inter. Aqui o Vasco vai empilhando um escanteio atrás do outro. Resultado importantíssimo para o Flamengo, que respira na competição. O Flamengo vai indo a 13º, deixa o Inter próximo da zona do rebaixamento. Aí a cobrança do Andrezinho. Mais um escanteio do Vasco. Aos 25 minutos, o jogo parou. Posse de bola para o São Paulo. Atlético líder do Campeonato Brasileiro, 26 pontos. Está ganhando do Sport por 2-1. O torcedor do São Paulo aqui festeja esse placar, que por enquanto aponta 3-0. O São Paulo vai pulando para 21 pontos. É 5º nesse instante. O Vasco permanece em penúltimo com apenas 9 pontos. 1 a mais do que o Joinville. Joinville venceu o Figueirense no duelo catarinense no Orlando Scarpelli. Anderson Salles. Vai para o Guinha Azul. E com os 3, né? Salles, Rodrigo e Guinha Azul ali trabalhando. Até o lançamento do Rodrigo. Muito mais para o Tolói. De bola do Lucão para Rogério Ceni. Hudson. Evolução para o Rogério. No primeiro tempo ele teve enormes dificuldades também para trabalhar com os pés. Mostrou uma irregularidade na sua saída com os pés ali o Rogério Ceni. Chute para o alto do Charles. E a falta é para o Vasco.
Torcedora protegida do frio que faz essa noite aqui em Brasília. Júlio César consegue o cruzamento. Não chegou até o Rogério Ceni. Manda-se o São Paulo. Vai embora com o Bosquilha. Boa bola mais à frente. Espichou-se ali o Rodrigo Caio. Foi no limite, né, para dar o passe. Andrezinho. Voltando de 2 temporadas no futebol chinês. Último clube no Brasil antes da saída para a China, o Botafogo. Vai refazendo a sua carreira também no futebol brasileiro. Agora no Vasco. Matson. Éder Luiz pediu, ele prefere o cruzamento. Na meia-lua da grande área, o Hudson. Guinha Azul chega no carrinho. Matheus Reis. Ele se livrou do Guinha Azul e sai correndo olhando para trás porque o Guinha Azul vem papando ali. Matheus faz boa jogada. Que arrancada do garoto. Passe no Bosquilha. Vem trazendo o São Paulo já próximo da área do Charles. Matheus Reis de novo. O Wesley centralizado. Inverte aqui na esquerda para Michel Bastos. Vai gastar todo o tempo que puder, né? Prende bola. Encontra o Bosquilha. Preferencialmente com a perna esquerda. Hudson. São Paulo vai rodando a bola e o Vasco não consegue marcar. E a torcida, claro, ensaia o olé aqui no Mané Garrincha. Michel, no meio das pernas do Matson. Cobertura do Anderson Salles. Caiu Michel Bastos, autor do segundo gol. É o que tem que fazer, gente. Desde o momento que você não consegue chegar rapidamente ao gol do adversário, o adversário conseguiu se recompor, você tem que segurar essa bola, girar, não rifar, valorizar essa bola e com a bola no pé tentando descansar também. Consegue aí ouvir um ou outro canto da torcida do Vasco insatisfeita. Assim como o Celso Rotti, né? Com mais essa bola desperdiçada pelo time quando se organizava no ataque. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Quilômetro de vantagens Ipiranga, agora com ingresso para o Rock in Rio. Thiago Mendes. Volta Rafael Silva, ele entrega no Bosquilha. Hudson. Sempre com a bola no chão. Wesley. Desencantou, marcou o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo exatamente nesses 3-0. Aquela recuada, Lucão então chama para o jogo o Rogério Ceni. Trabalha com o Tolói. O lançamento vem aqui na esquerda para o Michel Bastos. Éder Luiz. Pressionado, não conseguiu dar sequência ao lance. Somos do Norte, somos do Sul, somos unidos pelo esporte. De 10 a 26 de julho você acompanha o Pan-Americano de Toronto ao vivo e exclusivo na TV por assinatura, só no Sport TV. Daqui a pouco, 31 minutos vai marcar o relógio. 12ª rodada vai dando São Paulo 3-0. Júlio César. Vasco querendo descontar. Teve 3 ótimas oportunidades nos pés do colombiano Riascos, que aliás já deixou o jogo. 3 chances claríssimas. Em todas as 3 oportunidades ele jogou para fora. Vai dar muito o que falar, né? Os 3 gols perdidos pelo Riascos. Que aliás só fez gol em time de vermelho e preto nesse Campeonato Brasileiro. Os 2 gols dele, um contra o Sport e o outro contra o Flamengo. Teve a chance com o São Paulo para continuar nessa curiosidade. Perdeu os 3 gols. Guinha Azul tinha pressa ali para repor o lateral. A gente pode perceber rapidamente, né, o Osório gesticulando, mostrando o que quer ainda da sua equipe. E vai sustentando essa diferença de 3 gols com quase 32 minutos desta segunda etapa. Agora o jogo ficou mais calmo, né? Inclusive porque o próprio
O Celso Ruth tirou o jogador mais agudo, apesar tudo bem que ele perdeu os 3 gols, entrou sozinho, perdeu, mas agora ele tirou aquele jogador que fazia gol, que poderia fazer gol dentro da área, porque o Éder Luiz é um jogador de beirada de campo, jogador de velocidade. Então se tirou aquele jogador que estava realmente criando as oportunidades. São Paulo vivendo aí do contra-ataque. Vem o toque de cabeça, Madson antes do Michel. Tempo de bola para o Charles, que rapidamente movimenta ali o Rodrigo. Guinhazu. Pisa na bola, busca jogo na direita para Éder Luiz. Corta a luz para Madson. Erro de passe. Vem Guinhazu. Thales. Guinhazu também brigando ali pelo espaço. Hudson no carrinho. Éder Luiz não domina. Matheus Reis joga para o alto. Vem o toque de cabeça do Serginho. Sobe Thales, com ele 2 São Paulinos. Uma briga intensa pela bola. A sobra é de Guinhazu. Perna esquerda, ficou difícil até para tentar o passe. Ele abre no Rafael Silva, já na área. Enfrentando o Thiago Mendes. Guinhazu de novo com Rafael Silva. Passa Júlio César. Rafael prendeu. Devolução no Serginho. De Serginho para o Guinhazu. E tome vaia do torcedor do São Paulo. Rodrigo. Passe à frente do Andrezinho. Júlio César. São Paulo todo recolhido, né? Tem os seus 10 jogadores de linha aqui atrás. Matheus. Michel Bastos. Ele e o Wesley. Dá uma respirada. Encontra Rodrigo Caio. Matheus Reis. Lançamento às costas do Madson. Que bola do Matheus para o Michel. Michel Bastos rolou para a cabeçada de Centurião para fora. Fica sentindo o argentino. Mais um lance que teve a participação do garoto Matheus Reis. Olha o passe que ele dá para o Michel. No alto. Desconcertou o Madson. O Michel cruzou na cabeça do Centurião. E o argentino jogou à direita do Charles. Não tinha muito espaço, né? Ali, porque o Centurião, ele, em vez de ir para trás, ele correu para frente e não tinha muito ângulo para ele cabecear essa bola para o gol. Mas realmente foi uma jogada bonita do lateral esquerdo, do Matheus Reis, garoto ainda. E mais ainda do Michel, que em velocidade chutou, deu espaço para o Centurião. Expressão de dor, né, do Centurion. Já tá pronto lá para voltar. Tá passando na frente da galera. A galera tá aplaudindo ali o Centurion. Enquanto isso o Vasco vem. Lançamento do Rodrigo. Madson. Entrega no Guinhazu. Passe no Andrezinho. Júlio César pediu na esquerda. A bola foi estourada pelo Rodrigo Caio. Caiu aqui no Matheus Reis. Mostrando categoria, né? Para se livrar do Éder Luiz. Olha só, as mãos na cabeça do garoto, porque ele queria falta. O José Javel Silveira, assistente número 1, mandou a jogada prosseguir. Foi marcado apenas o lateral. Guinhazu. Vamos para 36 aqui no Mané Garrincha. Nesta 12ª rodada vai dando São Paulo se reencontrando com a vitória. Serginho disparou a bomba, ela para nas mãos de Rogério Ceni. Aí o Celso Roth, ó, suspira, leva as mãos ao bolso. Vai ter um longo caminho a percorrer, né, para tirar o Vasco dessa situação delicada. 2 vitórias e, por enquanto, conhecendo a 2ª derrota. É outro resultado que mantém o Vasco entre os 4 últimos. E essa situação já se desenrola desde a 4ª rodada. Você tem que armar hoje em dia, no futebol, que o adversário se fecha, você tem que saber também como penetrar, arrumar uma estratégia, tentar envolver o adversário. Não é só se defender, não é só colocar a equipe para trás e explorar o contra-ataque. Porque pode ser que durante a partida você não tenha o contra-ataque. Você tem que pegar o adversário fechado e envolver o adversário, coisa que o Vasco da Gama tem essa dificuldade. Andrezinho dominou na entrada da grande área, a bola foi afastada. Os jogadores do Vasco que chegaram a declarar durante a semana que queriam terminar o primeiro turno entre os 10 primeiros.
Bola do Wesley, de Wesley para Centurion. E o Bandeira já sinalizou lá o impedimento. Cartão amarelo para o Rodrigo. Pela intensidade como ele foi, né, para tirar a bola do Centurion ali, para rapidamente bater a falta. Aí de novo, no momento em que o Centurion dispara e estava realmente à frente. O lance segue e aí vem o Rodrigo, ó. Para dar um empurrão no Centurion. O Centurion também foi malandro, né? Cavou o cartão para o Rodrigo, Edinho. E nem foi esse empurrão todo. Só encostou, o Centurion já estava se jogando para trás. Rodrigo que volta de suspensão hoje. E já abre mais uma sequência, mais uma série de cartões amarelos. Centurion. Bosquilha. Dominou, foi agarrado, mesmo assim deu passe. Não alcançou o Wesley. São Paulo vai conhecendo a sua segunda vitória fora de casa. Está melhorando o seu aproveitamento. Perde apenas 27% até o início do jogo aqui. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Shampoo Clearman, limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Tá vendo aí o Júlio César? O Celso Roth pro Júlio César. Calma. Chegou a dizer pro Thales antes, acabou. Calma. Já tá vendo que a situação é realmente muito complicada. Parece já conformado. O Celso, 38 minutos. Vai ter pela frente o Grêmio, na Arena do Grêmio lá em Porto Alegre no próximo sábado. Em mais uma tentativa de melhorar o seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Rodrigo soltou a bomba, a defesa do Rogério Ceni. E no dia 25 de julho, o Renan Barão vai com tudo para cima de DJ Dillashaw. A tentativa de trazer o cinturão dos pesos galo de volta para o Brasil. E só o Combate transmite ao vivo. Entre em contato com a sua operadora e assine já. Confirmando que será a terceira derrota do Vasco como mandante. 44% de aproveitamento. Vai cair um pouquinho, né? O Vasco mandando os seus jogos no Brasileirão. Michel Bastos. O lateral está marcado para o São Paulo. Com o Lucão, inclusive, indo à frente. Inclusive. Aí o número 30, o zagueiro. Matheus, é claro, não tem nenhuma pressa. Aí o Matheus Reis. Wesley. Lucão. Fora da área, Rogério Ceni. Tolói. Mais uma vez, aos gritos de olé, o São Paulo avança. Peguinha azul contra Rogério agora, hein? Rogério domina, faz o lançamento. Ganha Serginho. Thiago Mendes. Bosquilha para Wesley. Sai a tabela. Centurion. Passe na frente. O argentino dispara. Matson na cobertura. É lateral para o São Paulo. Michel Bastos ficou olhando. Está esperando ali a vinda do Matheus Reis. Aí o Michel. Uma embaixada, prende bola. Marcação de 2. No meio, para Matheus Reis. Rolou na entrada da área. Bosquilha divide. Hudson. De novo com o Bosquilha. Ele caiu. Mais um lance à frente, né, do Leandro Voaden. E o Éder Luiz. Ela passou embaixo do pé dele. O jogador que está voltando agora, né? Tempo parado também, voltando de uma outra cultura de futebol, de outro modelo de futebol. Agora, como eu falei, o Riasco pelo menos estava criando oportunidade. Wesley aponta. Grita Michel Bastos. Aí vem o São Paulo do Bosquilha.
Rodrigo Caio. Domina Thiago Mendes. Olha o Rafael Silva. Aparece por lá. Lucão. Matheus Reis. Boa parte da torcida do Vasco já deixando aqui o Mané Garrincha. E o jogo para. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Brahma. Seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Vasco que não tem um bom retrospecto jogando aqui na capital federal. São 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Esse é o 9º na história, né, de todo o Brasileirão. Enquanto o Éder Luiz agora cruza para a área. Rebate lá o Rafael Tolói. 9º jogo com esse, uma vitória apenas. 1986, 3-1 no Sobradinho. Uma coisa interessante também, já, o Vasco é mandante, né? Está perdendo o jogo em casa, apesar do jogo ser aqui no Brasil. Deveria buscar um pouco mais essa vitória na noite de hoje, que foi que não aconteceu. Terceira derrota como mandante no Campeonato Brasileiro, o Vasco. Aí um passe errado. Michel Bastos para cima do Charles. O goleirão não quis nem saber. Enquanto o Vasco tem apenas uma vitória aqui no Distrito Federal, São Paulo se mantém invicto, enquanto a gente vê Alexandre Pato, um dos principais nomes desses 3-0. São Paulo está cumprindo aqui em Brasília o seu 7º jogo no Campeonato Brasileiro, conquistando a sua 3ª vitória. Empatou outras 4 vezes. Aí vem o Michel. Mais atrás, se ele quiser, tem o Wesley. Passou o pé de novo sobre a bola. Deu de bico ali no Rodrigo. Era o Anderson Salles quem estava próximo dele. Andrezinho. Aqui na direita, Éder Luiz. Meio do caminho, Matheus Reis. Tentou acompanhar, inclusive, até o último segundo, né? Para ver se dava ainda para salvar. E o Osório. Desde o dia 13 de junho sem vencer no Campeonato Brasileiro. Havia batido a Chapecoense por 1-0 com o gol do Souza, que já deixou o clube. 4 partidas, 4 rodadas. E o São Paulo volta a vencer no Brasileirão, dá um salto na tabela. Tem pontuação de G4. Mas vai ficando atrás nos critérios. Tá indo aí a 21 pontos do time do Osório. 3 minutos de acréscimo, Jader, público de 15.812. Para 1.274.000 de renda. Wesley. Mais uma vez com Michel Bastos. Tem muito espaço, consegue o cruzamento. Rodrigo rebateu para o lado. Sobra do Hudson. Wesley. Passa no meio de 2. Abertura para Michel Bastos. Tem de novo a parceria do Wesley. O São Paulo realmente trata de manter a posse de bola. Não se expõe. Garante os 3-0. Vai na boa. O Vasco está acuado, não querendo sofrer mais um. Bola muito forte. Um impedimento marcado. São Paulo respira. O São Paulo quebra essa sequência ruim, Edinho. E os vascaínos com mais uma rodada de dor de cabeça. Exatamente. Coloca o problema para cima do Vasco da Gama. Agora, como o Vasco da Gama veio para essa partida, certamente não foi uma leitura correta de uma estratégia de jogo boa, né? É que teve muita dificuldade. O jogo praticamente foi decidido nos minutos iniciais, né? Onde o Vasco ainda estava com os 3 cabeças de área. Depois a equipe até melhorou, o segundo tempo criou algumas oportunidades, poderia até ter feito o gol, mas isso aí não aconteceu. Terá outra tarefa das mais difíceis, né, na rodada do final de semana, quando encara o Grêmio, que é um dos times que está no G4, o atual vice-líder do campeonato, lá em Porto Alegre. Michel, cruzamento no Centurion, que se espichou e não alcançou. São Paulo encara o Curitiba no domingo, 11 da manhã, no Morumbi. Atrapalhada agora da defesa do Vasco. O torcedor vaiou. E no Mineirão, jogo encerrado. O Atlético supera o Sport.
2 para o Atlético Mineiro, 1 para o Sport. Primeira derrota do Sport no campeonato. O Galo é líder isolado da competição, tem 3 pontos a mais do que Grêmio e o próprio Sport. Aqui o São Paulo para o 4º gol. Charles defendeu, veio o rebote. Bosquilha pro São Paulo. Já nos acréscimos, aos 47. Defesa do Vasco toda desestruturada, já tinha errado na saída. 3 jogadores do São Paulo estavam no mesmo lance. O Charles até evitou num primeiro momento, mas aí com 2 jogadores para aproveitar o rebote sem marcação, não tinha o que fazer, né? Bateu no Bosquilha e entrou. São Paulo 4-0, Edinho. E o erro do Rodrigo. Rodrigo que deu aí, deixa eu ver, que deu o bote errado, permitiu que o jogador de São Paulo fosse para frente, chutou, o Charles fez da defesa e o Bosquilha no short de toque, na sorte, conseguiu fazer o 4 gol. Está finalizado o jogo aqui no Mané Garrincha. 4 para o São Paulo, 0 para o Vasco. O São Paulo, depois de 4 rodadas, volta a vencer, pula para 21 pontos, se aproxima do G4. Imprime ao Vasco uma segunda derrota consecutiva. O Vasco permanece em penúltimo, uma situação bastante delicada. Estamos revendo aí os gols da vitória do Tricolor. Logo a 12 minutos, Alexandre Pato fez 1-0. 6 minutos depois, ele recebe na ponta, olha para a área e cruza na cabeça do Michel Bastos. E no segundo tempo, mais 2 gols. Charles espalma para frente, dá nos pés do Wesley. Ele fez o terceiro a 3 minutos do segundo tempo. E no último lance do jogo, Centurion bate, o Charles defende, mas no rebote a bola bateu ali no Bosquilha e entrou. Assim foi a vitória do São Paulo do Rogério Ceni. 4-0 diante do Vasco aqui no Mané Garrincha.